Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre texto argumentativo, né? Vou passar para vocês algumas propostas do Enem, o que o Enem exige do candidato. Lá. A redação do Enem, ela tem a finalidade de conhecer a capacidade do candidato de ler e de redigir criticamente, propondo intervenções, seguindo o padrão do texto argumentativo e a norma culta. Vocês sabem que os textos que eles pedem no Enem são todos textos argumentativos, né? Dissertativo, argumentativo, né? E com a norma culta. Além de que a redação ela é uma ferramenta importante na luta, né? Para uma faculdade na universidade, para uma vaga na universidade. Para isso, as dicas de redação elas são muito valiosas. A leitura é uma importante ferramenta para a redação, pois é a primeira parte da prova, já que a partir do entendimento dos textos motivadores que o tema será estabelecido e a redação poderá ser redigida. O candidato ele deve estar apto a ler tanto na linguagem verbal quanto a não verbal. Além disso, deve conhecer as características dos gêneros textuais para que consiga entender a essência dos textos, né? Então, existem vários tipos de textos de gêneros textuais, né? É um poema, uma bula de remédio, uma receita de bolo, anúncios, uma palestra, né? São vários tipos de gêneros textuais, né? Então, o aluno tem que ter a capacidade de desenvolver, né, um texto, numa linguagem oral, né, uma linguagem escrita, e até mesmo quando é feito através de charges, né, charges, caricaturas. A redação do Enem ela busca avaliar 5 competências dos candidatos. A primeira seria o domínio da norma padrão. O candidato deve demonstrar conhecimento das características da língua escrita, bem como da norma culta. Logo, a sintaxe de concordância, né? Ou seja, tem que ter conhecimento de concordância verbal e nominal, de regência verbal e nominal, colocação de pronomes, né, que deve ser respeitada, não esquecendo da importância da pontuação para a construção dos enunciados coerentes, né? Para que o texto fique coerente, né? É importante que esteja uma boa pontuação. Os aspectos ortográficos, né, na parte de ortografia, também deve ser considerado, lembrando-se de que além do erro, também será analisada a recorrência, né, seria a frequência desses erros, o tipo ou a gravidade do erro cometido. Outro aspecto que compete ao aluno seria a compreensão da proposta da redação. Para compreender a proposta, é importante que o candidato aplique seus conhecimentos em diversas áreas do conhecimento. Por exemplo, se um texto da prova em geral apresentar um gráfico, ele deve aplicar, além da interpretação desse gráfico, o conhecimento de matemática ou de física. Se ele fala sobre desmatamento, ele deve aplicar conhecimentos sobre biologia, geografia, né? Se há um texto de linguagem não verbal, além de acionar os seus conhecimentos linguísticos, dependendo do que a imagem propõe, ele deve demonstrar conhecimento na área de artes também. Por isso, quanto maior for o conhecimento no mundo do candidato, né, seja o conhecimento que o aluno adquire na escola, na vida, maior será a sua capacidade de leitura. Os verbos que comandam a avaliação da redação do Enem são relacionar, selecionar, organizar e interpretar. Busca, então, a capacidade do candidato defender um ponto de vista. O Enem exige que o candidato redija um texto dissertativo argumentativo,
além de conhecimentos específicos dessa estrutura. O candidato deverá, a partir dos fatos, das opiniões e dos argumentos apresentados, interpretar, relacionar, selecionar e organizar o que foi apresentado pelos textos motivadores, sem, no entanto, fazer cópia deles. Né? Vocês vão ver em seguida que eu coloquei um texto motivador, né, para ver qual seria a finalidade desse texto motivador. E a outra competência seria conhecimento da estrutura do texto argumentativo. O texto argumentativo, além de ser escrito em linguagem formal e culta, ele deve seguir uma estrutura própria. Logo, deverão ser apresentados argumentos usados para defender o ponto de vista. Os contra-argumentos, por exemplo, que servem para embasar o texto. Em geral, apresentam-se divididos em introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Como todo texto, né? Apresenta essa estrutura, introdução, desenvolvimento e a conclusão. Conhecer a estrutura do texto é extremamente importante para não correr o risco de inserir receitas de miojo, hinos de futebol, etc. E tal. Já devem ter visto, né, que teve um ano em que um aluno colocou a receita de um miojo, né, em uma redação, não seguindo essa estrutura que eles pedem, né, conclusão, desenvolvimento e introdução, desenvolvimento e conclusão. E por último, seria a elaboração de propostas de intervenção para o problema abordado. O Enem procura leitores críticos e cidadãos conscientes, portanto, é fundamental que sejam apresentadas propostas que interfiram positivamente na vida da população. Entretanto, não é permitida a elaboração de propostas que desrespeitem os valores humanos ou a diversidade social e cultura da população. Uma das principais dificuldades dos alunos que vão fazer a prova é como fazer a redação. Para isso, é preciso entender como é a redação do Enem e suas características e exigências. A redação do Enem ela é composta por uma frase-tema, geralmente de um problema atual da sociedade brasileira, e cobra dos participantes uma proposta de intervenção. O texto deve ser escrito em até 30 linhas e na forma de dissertação argumentativa. Diferente, né, de alguns vestibulares, o Enem cobre uma única estrutura de texto, que é o dissertativo argumentativo. Né? Então, outros vestibulares, alguns vestibulares, eles pedem outro tipo de texto, mas o Enem sempre vai ser dissertativo argumentativo. Tá? A proposta de redação vem acompanhada por textos de apoio, que podem ser pesquisas científicas, notícias, quadrinhos ou outras ilustrações. Né? Aqui nós temos 4 textos motivadores, né? Exemplo de uma proposta do Enem. Então, eu tenho aqui no primeiro texto motivador, né? Sobre o direito da educação, né? Então, fala ali que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado o sistema educacional, inclusive todos os níveis de aprendizagem ao longo da vida, da forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Parágrafo único. Dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e escolas inclusivas. E oferta de ensino de Libras no sistema Braille e de uso de recursos e tecnologia
assertiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia de participação, tá? Então, esse é o primeiro texto motivador, que fala sobre o direito à educação. No texto 2, né, vocês têm um gráfico ali, né? Esse gráfico, ele fala sobre a inclusão, né? Fala sobre as classes comuns, né, os alunos incluídos, e as classes especiais nas escolas exclusivas, né? Então, também dentro de alunos com problemas de deficiência. Aqui nós temos uma outra gravura, né, uma imagem que diz assim: sou surdo e pós-graduado em marketing, e na sua empresa tem espaço para mim, trabalho não tolera preconceito, valorize as diferenças. E o texto número 4, que fala que no Brasil os surdos só começam a ter acesso à educação durante o Império, no governo de Dom Pedro II, que criou a primeira escola de educação de meninos surdos em 26 de setembro de 57, na antiga capital do país, o Rio de Janeiro. Né? Então, veja, são 4 textos motivadores, né, que falam sobre a inclusão, né, do aluno com deficiência. Aí a proposta, ela pede que, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos, ao longo da sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil, apresentando a proposta de intervenção que respeita os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Tá? Então, para isso é que a gente tem essa coletânea de ideias, né, de esses textos motivadores. Né? O objetivo é o quê? Proporcionar dados, né, para que o candidato construa o seu próprio raciocínio sobre o tema. É importante que o aluno transforme as ideias dessa coletânea, desses textos motivadores, em argumentos, pois qualquer cópia direta desses textos poderá zerar a nota da redação. Quais os cuidados que deve ter para não zerar uma redação, um texto? Os cuidados precisam ser tomados para que o estudante não tenha sua nota zerada. A fuga do tema ou elaboração de um texto que não seja dissertativo, argumentativo, pode zerar uma prova do Enem. Diferentes de alguns vestibulares, o Enem cobra uma única estrutura de texto. Né? A redação da Enem deve ter entre 7 a 30 linhas. Qualquer texto que não cumpra com esse limite, será zerada pelo corretor. Para alguns especialistas, o ideal é que o texto definitivo fique com o número de linhas acima de 20. Esse espaço é suficiente para aprofundar o mínimo necessário das suas argumentações. Então, o texto deve ser escrito de 7 a 30 linhas, né? Mas o ideal, o texto que não, até 20 linhas, tá? Alguns corretores eles aceitam isso, né? Porque até 20 linhas, eles acham que já o texto, o que o aluno quer passar, a experiência do aluno, ele consegue transmitir em 20 linhas, né? O conhecimento dele. Não é permitido ao candidato colocar na prova impropérios, né? Seria palavras ofensivas, termos ofensivos, né? E outras formas propositais de anulação ou parte do texto que não possui ligação com o tema proposto. Deixar a redação em branco, né? Mesmo com texto em rascunho, também é outro ponto em que zera a prova da redação. A escolha do tema não é fácil prever um tema para a redação do Enem. A gente não sabe o que eles vão pedir, tá? A gente sabe que são temas atuais, né? Mas não é difícil a gente prever um tema certo. Essa escolha passa por perspectivas políticas, sociais, científicas e culturais. Né? Então, a gente tem que estar sempre ligado nesses assuntos políticos, científicos, culturais, sociais, né?
Importante ressaltar que um fato pontual pode não caracterizar como uma proposta de redação, mas alguma repercussão desses acontecimentos, sim. Mesmo não se tratando de temas factuais, a proposta de redação sempre passa pela coletividade. A grande dica que o professor dá é para que o estudante esteja atento aos textos de apoio, pois mesmo que não conheça bem o assunto, se fizer uma boa interpretação da coletânea, conseguirá elaborar um texto de qualidade. Dicas antes das provas. Esteja atento aos temas atuais. Assim será mais fácil, argumentar na hora da prova. Treine a grafia, pois as dificuldades de leitura do texto podem influenciar na avaliação do corretor. Leia as propostas da redação, das edições anteriores do Enem e exercite a interpretação do texto. É essencial que o candidato estude ortografia e gramática. Erros com concordância, pontuação, acentuação, flexão e outros não passam despercebidos durante a correção da prova. E treinar uma redação. Tá? Então, essas são algumas dicas que vocês devem seguir para quando for fazer uma prova, do Enem. Por hoje é isso aí, gente. Até mais.